Em apenas alguns minutos você vai ver 15 temas que poderão ser cobrados na redação do Enem 2016 pela importância que tiveram no Brasil ou no mundo. Vamos ao primeiro tema. Desperdício de alimento, a fome, a extrema pobreza e similares. Por que pode cair no Enem? Porque uma em cada 7 pessoas vive sem alimento, ou com muito pouco para o dia, enquanto o Brasil está entre os que mais desperdiçam alimentos. Porque o que se desperdiça mundialmente daria para acabar com a fome e a desnutrição no planeta. Porque é uma questão de educação nutricional que deve ser ensinada aos mais jovens. Porque estão entre os objetivos declarados da ONU a erradicação da pobreza extrema e da fome em todo o mundo até 2030. Porque é a base de muitos problemas de saúde pública e reduziria muitos sérios problemas que acabam levando as pessoas a um hospital ou à morte. E, naturalmente, porque foi um assunto muito difundido desde o último Enem. Segundo tema, o crescimento da violência e de homicídios de jovens no Brasil. Por quê? Porque, segundo a ONU, 29 crianças e adolescentes são assassinados por dia no Brasil atualmente. Porque o número de jovens assassinados por ano no Brasil aumentou quase 6 vezes nos últimos 30 anos. Porque a redação do Enem é uma boa oportunidade de reflexão e conscientização do jovem sobre as situações de risco que levam a tal violência e sobre a prevenção e como lidar com a violência. Terceiro, trabalho digno e o papel dos jovens no crescimento do Brasil. Por que tema para a redação? Porque a pirâmide etária do Brasil revela que somos hoje um país jovem, com consequente aumento de pessoas com idade de trabalhar. Que nas próximas décadas essa realidade mudará. E o aumento na expectativa de vida nos tornará um país velho e sobrecarregado com a previdência, como ocorre hoje na França. Porque os jovens de hoje que podem ajudar o país a crescer serão aqueles velhos de amanhã que precisarão da previdência. Porque muitos países que passaram por períodos como o que passamos agora aproveitaram para crescer. Porque é uma boa oportunidade para alertar os jovens sobre a importância do seu trabalho e do seu papel no crescimento e no enfrentamento da crise. Quarto tema, falta de respeito contra a mulher, violência, estupro e similares. Porque a cada 1h30, uma mulher morre vítima da violência no Brasil. Porque violência contra a mulher e a necessidade de igualdade no tratamento de gênero é sempre um assunto atual e importante. Porque reduzir a diferença e a violência contra a mulher faz parte dos objetivos declarados da ONU. Porque casos como o da jovem carioca de 16 anos, estuprada por mais de 30 homens, parecem algo comum na mente de muitos. Porque a tão comentada cultura do estupro, que culpa a mulher pelas violências que sofre, elimina o seu papel de vítima e a desencoraja de relatar, inclusive para as autoridades, as agressões sofridas. Porque o Brasil ganhou notoriedade mundial e muito negativa com o fato, e pode aproveitar para instilar nas mentes jovens uma reflexão séria sobre o tema. Elimine, por favor, a palavra doméstica do texto. Quinto tema, preservação do meio ambiente, da água e as questões climáticas. Porque o desastre ambiental na barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, ganhou repercussão mundial. Porque existem alertas do Banco Mundial, da ONU e de outros órgãos relacionados ao meio ambiente recentes, relacionados também com a água, com alterações climáticas, inclusive em questões que afetarão a economia mundial. Sexto tema, educação e esporte como mecanismos de inclusão social e promoção do bem-estar e do desenvolvimento. Naturalmente, por causa das Olimpíadas, do interesse do Brasil em melhorar o IDH e da imagem do país com investimentos em educação e esportes, que são capazes também de reduzir a crescente violência e o abandono dos jovens nas ruas. Há citações de vários artigos relacionados às Olimpíadas, das leis criadas para promover o esporte, como a Lei Agnello Piva, da Lei Pelé, a Lei de Incentivo, a criação do Bolsa Atleta, e porque as Olimpíadas mostraram a preocupação do país com as questões do esporte, com muitos atletas sendo patrocinados pelas Forças Armadas. Sétimo tema, energias renováveis e alternativas sustentáveis de crescimento. Porque o Brasil começou a investir esse ano em carros movidos a eletricidade. Porque muitos países na América do Sul, inclusive a Venezuela, com suas grandes ou gigantescas reservas de petróleo, enfrentaram apagões ou outras situações da crise energética que já tivemos aqui. Porque o Brasil aos poucos se volta para a energia eólica dos ventos. Porque também faz parte dos objetivos declarados da ONU em vários documentos, até 2030 promover a ampliação do uso de energias renováveis. Porque deve ser um assunto para conscientizar
os jovens da necessidade da economia, porque eles serão os futuros gestores do país. Oitavo tema: desigualdade social, desigualdade de gênero, homem e mulher, racismo, preconceito e as questões de diversidade cultural e o respeito às diferenças. Por quê? Porque há declarações da medalhista olímpica do judô, por exemplo, Rafaela Silva, a respeito de tais temas, de Usain Bolt, porque há dados da ONU e frases sobre os temas relacionados de muitos cientistas e pessoas conhecidas ao longo da história. Einstein, Voltaire, Luther King, ou essa de Haile Selassie: enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. E porque é um tema sempre atual. Nono tema: mobilidade urbana e a solução, especialmente para as grandes cidades. Porque a mobilidade urbana é um tema constantemente discutido não só no Brasil, mas em todo o mundo. Porque há metas para o mundo e o Brasil precisa fazer a sua parte. Porque os gestores públicos podem encontrar boas ideias nas propostas feitas em meio a mais de 6 milhões de redações de jovens. Além de... Décimo tema: bioética, respeito às necessidades do paciente e similares. Por ser um assunto polêmico e que ganhou grande repercussão na mídia. Muitos assuntos que dividem as pessoas já foram temas do Enem: migração, publicidade infantil e outros. A aprovação ou não da pílula contra o câncer desenvolvida no Brasil e chamada fosfetanolamina foi um assunto muito debatido e que ganhou os noticiários internacionais. 11º, cuidados ao volante, acidentes de trânsito, beber ao volante, etc. Porque, embora tenha sido tratado uma vez nas redações do Enem, são cada vez mais constantes os casos de acidentes fatais envolvendo os efeitos do álcool. Porque a lei do farol baixo, aprovada recentemente, demonstra uma preocupação séria com o número ainda elevado de acidentes fatais no trânsito brasileiro, um dos piores do mundo. Porque disciplinar 7 milhões de jovens que escrevam e reflitam sobre o tema pode dar bons resultados. 12º tema: liberdade de expressão versus os limites e a saída do mundo virtual para o real. Porque a ideia de anonimato na internet, especialmente nas redes sociais, ainda motiva muitos a adotarem comportamentos agressivos, porque gerou muita polêmica nas próprias redes sociais os atos, entre aspas, politicamente corretos de milhões que colocaram a bandeira da França nos seus perfis, no mesmo período em que o Brasil via cidadãos mortos em Mariana e milhares de desabrigados após o acidente da barragem de Fundão. Ou seja, a polêmica era que muitos colocavam a bandeira francesa nos seus perfis, talvez para parecerem estar preocupados e comovidos, mas não faziam o mesmo por algo mais próximo no seu país, e na verdade, em ação, pouquíssimos estavam dispostos a mover um dedo sequer para ajudar. 13º tema: bullying versus tolerância e respeito ao próximo. Porque o Brasil criou recentemente uma lei contra o bullying e o cyberbullying, porque é sempre um tema atual e de preocupação. Porque enfrentar e erradicar o bullying tem sido um dos objetivos do Ministério da Educação, de escolas e educadores, porque afeta aos jovens e tem crescido em muitos países, em muitas partes do país, porque é uma boa oportunidade de o governo instilar nas mentes não só de jovens, como de futuros pais, a séria preocupação em torno da falta de tolerância, que muitas vezes termina em violência e em outros problemas sociais. 14º, a questão dos direitos humanos. Porque o Enem gosta de temas desse tipo, que façam o jovem ocupar o seu papel no mundo, porque a reflexão estimula o respeito aos direitos do próximo, porque é uma das grandes preocupações do Brasil e do mundo. A própria ONU declarou que o Brasil tem feito progresso na área, mas que ainda há campo para melhora. 15º, o uso das redes sociais e os riscos de alienação e escravidão virtual. Não precisamos falar nem de Facebook, WhatsApp, agora tem um Pokémon que praticamente escraviza as pessoas. Além desses temas, poderíamos incluir temas relacionados à cultura, à divulgação do samba no Brasil, como parte da sua manifestação cultural, e temas similares.